nosso primeiro cliente mesmo, na verdade, foi um design partner. Então a gente não desenvolveu nada até ter alguém disposto a usar. Mas, cara, Cloud Code, Cursor, nossa, ajudou muito. Tipo assim, coisas que eu levaria programando sozinha 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, com o Cursor ou com o Cloud Code, eu fazia, tipo assim, 1 dia, 2 dias, sabe? Aquela regra do 80-20. Tem 20% das coisas que tu faz que te trazem 80% do teu retorno. Então, encontra o que é esse 20% de coisas que tu tá fazendo que vai te trazer esse retorno de 80%, sabe? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Founder to Founder. E eu tô hoje com uma pessoa especial, Fernanda Kipper. Que bom te ter aqui com a gente. Obrigado por ter arranjado um tempinho para participar aqui hoje, Fer. Muito bom te ter aqui no canal com a gente. Eu que agradeço o convite. Como eu estava falando aqui nos bastidores, eu já acompanhava o canal, já vi outros episódios também, inclusive o episódio da Sabrina é muito bom, recomendo para quem não assistiu, assistir depois. E é um prazer estar aqui. Prazer, Fer. Bom, Fer, então eu acho que a gente pode começar sem muitas delongas aí, perguntando, né, quem que é a Fernanda Kipper? Boa, pergunta profunda, né? Quem que é a Fernanda Kipper? Vou me resumir em algumas frases, tá? Para o pessoal que não me conhece. Eu, primeiro de tudo, sou programadora, sou desenvolvedora, sou formada em ciência da computação, atuei 5 anos no mercado como engenheira de software. Eu tenho um canal no YouTube também, onde eu falo bastante sobre programação e tecnologia, vários tutoriais, mão na massa. Tem um perfil lá no Instagram também, onde eu compartilho dicas de uso de IA, dicas de programação, para produtividade com tecnologia no geral. E, né, agora sou empreendedora, já era empreendedora com o meu canal, mas ano passado resolvi iniciar uma jornada diferente, criar a minha empresa, o Pora, né, iniciar nessa jornada de startups e tô aí nessa jornada muito louca. Que legal, Fer. E me conta um pouquinho, o que te fez cair nesse mundo de startups, assim, porque você produzia conteúdo, inclusive, galera, super recomendo vocês acessarem o canal da Fer aí, Fernanda Kipper, muito bacana o conteúdo da Fer. E Fer, como foi essa virada de chave, assim? Como que você foi de um pra esse outro lugar ali? Então, eu vou ser bem sincera com o pessoal, né? Quando eu era menor, assim, quando eu tava escolhendo faculdade também, eu nunca me passou pela minha mente empreender. Nunca foi uma possibilidade, tá? Eu nunca pensei, tipo, quero ter meu próprio negócio. Eu tinha mais aquele pensamento, tipo, eu quero ser gerente, quero ser gestora de alguma coisa, líder de tecnologia, coisas assim. Só que aí, o canal, né, quando eu comecei a criar um canal, ele acabou se tornando um negócio. Então, tanto por conta das parcerias com marcas que a gente faz por lá, quanto por algumas iniciativas que eu comecei a fazer no canal para ajudar a comunidade e para conseguir bancar essas iniciativas, eu também tinha que achar formas de monetizar elas para trazer esse ensino gratuito para a galera. E aí, aos poucos, eu fui pegando gosto, né? Eu fui gostando de tocar a minha própria coisa, de poder ter ideias e soluções que eu queria trazer para a sociedade e poder transformar essas ideias em realmente soluções reais. E aí, aos poucos, eu fui mudando o meu pensamento, né, do que eu queria para minha vida. E aí, ano passado, eu me encontrei num diálogo muito forte, assim, interno, que eu já não me sentia mais contente com o que eu fazia no trabalho e não tinha nada a ver com a empresa que eu estava trabalhando, muito menos com os meus colegas, era mais comigo mesmo. Eu refletia, tipo, isso que eu faço no meu dia a dia é o que eu quero continuar fazendo a minha vida inteira, sabe? Tipo, eu quero continuar nesse fluxo. E eu ganhava um ótimo salário como desenvolvedora, eu trabalhava numa ótima empresa, ótimos benefícios, mas mesmo assim eu não sentia que eu estava no local correto, né? E o Léo, que é o meu sócio, ele já era meu sócio no canal, ele sempre me falava, Fê, a gente tem que encontrar uma outra forma de monetizar, porque o canal é muito atrelado ao meu rosto. Então, por exemplo, tinha meses que eu ficava doente ou que eu simplesmente não queria aparecer nas câmeras e o nosso faturamento caía, né? E isso não é saudável para a empresa. E a gente já estava estudando outras possibilidades de como a gente poderia ou abrir um outro negócio ou encontrar outra forma de monetizar o canal. E aí, ano passado, nesse diálogo interno que eu tive, aí sentei, conversei com o Léo e falei, não, vamos iniciar um negócio novo, vamos unir esses nossos dois conhecimentos, tanto do mundo de criação de conteúdo quanto de tecnologia, e vamos iniciar uma outra empresa, né, pra gente desenvolver aí soluções para esse mercado. Então foi mais ou menos essa jornada até vir esse pensamento de iniciar a startup. Que legal. E aí, a sua ideia da sua startup, assim, antes de você falar sobre o que ela foi, você já teve várias ideias e você deve ter testado muita coisa no seu canal, porque acho que a beleza de ter audiência é isso, né? A gente pode ficar testando o que você testou, quais ideias você teve? Conta só um pouquinho pra gente conhecer essa sua jornada, assim. Beleza.
No começo de tudo, antes de se chamar Pora, a gente tinha ideia de fazer alguma dev tool, ou seja, uma ferramenta, alguma solução para desenvolvedores, porque o meu público era desenvolvedor, né? Então já tinha um canal de distribuição ali. Só que a gente tinha umas ideias, mas tipo assim, era só ideias, não eram realmente dores, né? É aquilo, coisa de ideia legal, e ninguém paga por uma ideia legal, as pessoas pagam pra resolver algum problema. Então a gente meio que foi vendo os comentários, às vezes jogava uma ideia numa live, ver o que o pessoal comentava, tipo, uma CLI pra ajudar a organizar os arquivos no computador, umas coisas assim, tipo, meio nada muito expressivo. Aí, não achamos alguma coisa que realmente era uma dor latente no público, mas no outro lado, a gente via no mercado de criação de conteúdo várias dores latentes, tanto das agências que a gente estava interagindo, quanto outros influenciadores. Tipo, é um mercado muito amador ainda. Apesar das pessoas acompanharem influenciadores há muito tempo, o mercado de marketing de influência, das empresas investirem realmente uma grana pesada nisso e usar como um canal, é novo. E esse mercado está se formando ainda. E aí foi ali que a gente meio que viu um oceano azul, assim, de oportunidades, é por isso que a gente seguiu por aí. E o que é a Pora? O que é a Pora hoje, né? O que é a Pora já foi muitas coisas. Acho que a gente pode começar falando o que é hoje e a gente conta como você chegou na Pora hoje. Perfeito. A Pora é basicamente um sistema de gestão de influenciadores e de afiliados. Então, a gente fornece tanto para agências que trabalham com influenciadores ou empresas que têm ali o seu time de influenciadores uma plataforma para gerenciar todo o fluxo com esse influenciador. Então, a gente automatiza a parte de envio de contratos, a coleta dos dados dos influenciadores, legal, coleta das notas fiscais, aviso de recebimento de nota, pagamento. Então, a ideia é que trabalhar com influenciador seja simples, assim, eu não tenho que ter todo um time operacional para lidar com 50 contratos, 50 notas extras, não, é tudo pelo sistema, vou convidando os meus influenciadores, quem vai participar, né, e à medida que eu tenho um cast informado, ou seja, eu já sei quem são os influenciadores que vão trabalhar naquela campanha, ou que vão trabalhar com a minha marca, eu cadastro eles lá e opero eles por lá, para realmente otimizar as campanhas. Muito legal. E assim, como que você chegou nessa versão? Que eu nem vou chamar de versão final, que talvez nem seja a final daqui a uns meses, né? Exato. Mas conta um pouquinho, assim, da onde que surgiu essa ideia. Porque, tipo, cara, a ferramenta, do jeito que você fala, faz muito sentido. E o mercado brasileiro é um dos maiores do mundo, né? Em relação a influencers. Então, tipo assim, tem tudo a ver. Então, como que foi, assim? Qual foi a ideia V1 que você teve, assim, até chegar aqui? Perfeito. Inicialmente, a gente estava pensando muito nas dores dos influenciadores. Então, como eu sou influenciadora, criadora de conteúdo, eu conhecia muito mais profundamente os problemas que eu passava como influenciadora. E a primeira ideia era um app para gestão de produtividade. Então, tanto acompanhar os posts a fazer, como se fosse um Trello para o influenciador, tá? Para o influenciador controlar as postagens dele, o calendário de postagens e também as parcerias em andamento. Que à medida que tu vai crescendo teu canal e aceitando muitas parcerias, num mês tu tem várias parcerias na pipeline, assim, então tu tem que lembrar do dia que tem que postar cada uma, como é que tá, já mandou roteiro, não mandou, tá aprovado, não tá, já gravou, não gravou, já aprovaram o vídeo final, então todo esse controle a gente fazia pelo Pora 1, que a gente chamava. E a gente chegou nessa versão agora de gestão para marcas e agências, justamente porque a gente sentiu uma resistência por parte dos influenciadores em pagar por uma solução dessa. Eles já resolviam esse problema de forma espalhada em outras plataformas e de forma gratuita, né? Já tinha assinatura do Notion de graça, Trello de graça, Google Drive de graça. E aí, para fazer essa migração para Pora, era custoso, né? Eles teriam que trazer tudo para lá e também pagar. E aí a gente meio que sentiu uma barreira ali para eles começarem a usar. A gente até conseguiu vários usuários gratuitos na época, mas só gratuito, a gente não conseguia converter. E quando a gente entrava em call, também a gente era inexperiente em vendas, eu confesso, muito inexperiente. Mas mesmo assim, era tipo, voltas e voltas e voltas pro cliente pagar tipo R$9,90 na assinatura, R$19,90. Então, tipo, porque daí o cara talvez não tava nem vendo a proposta de valor, né? Porque se o cara não quer pagar nem 9 pila e a conversão tava longa, né? Exato, exatamente. Então aí a gente resolveu trocar total, tipo, existe o software, eu uso no meu dia a dia, porém não é o que a gente foca mais, não damos mais manutenção e aí chegamos na parte B2B, né, que é para vender para marcas e agências.
E essa foi a V2 ou é a versão atual? É a versão atual. A gente teve outras ideias no meio, mas a gente nem chegou a construir nada, né? A gente tinha ideias e matava elas rápido. Então a gente, como a gente já tinha um network bem grande nesse mercado, chamava agências, chamava marcas que eu já conhecia, marcava reuniões aqueles mais para exploratórias, né? Pra gente validar a ideia, e aí foi matando algumas ideias assim até chegar nessa atual. Legal. E como foi o seu processo do 0 a 1, assim? Você fez a plataforma, como que você conseguiu seus primeiros clientes? Como que você conseguiu suas primeiras agências, empresas? Boa. O nosso primeiro cliente mesmo, na verdade, foi um design partner. Então a gente não desenvolveu nada até ter alguém disposto a usar. Massa. Então a gente encontrou uma agência que tinha essa dor muito latente e que eles já usavam uma outra solução que não tinha todas essas, toda a parte de contratos e de acompanhamento de status que a gente faz. E eles falaram, não, pô, faz sentido pra mim, eu quero isso na minha operação e eu topo, ajudar vocês no desenvolvimento. Então a gente fez um desenvolvimento assistido com eles. Então a gente ia pensando nas telas, prototipando, voltava numa reunião com eles e via, é mais ou menos isso? Eles, sim, não, muda aqui, muda cá. E aí fez essa jornada meio que design partner assim. Aí quando a gente terminou a primeira versão, colocamos na mão deles para utilizar. Pô, eles começaram a usar, cadastrar as campanhas, deu super certo. Em um mês eles já tinham cadastrado 300 influenciadores. A gente, que massa. Peraí, tem algo legal aqui. Vamos tentar vender para outra agência? E a gente conseguiu, fácil assim. E quando foi fácil, a gente percebeu, tem valor, entendeu? Porque antes estava difícil de vender, agora foi fácil. 9 pila. Agora foi fácil, pô. Então, logo em seguida que a gente terminou o MVP, a gente já conseguiu trazer outra agência pra casa. Aí depois vieram mais 2 de indicação, porque viram essas 2 usando. Que massa. E é uma coisa que acontece muito no mercado de influência, é que as agências, elas contratam umas às outras, porque às vezes elas não têm mão suficiente para pegar todas as campanhas, mas elas não querem perder aquele cliente. Então elas dizem, não, eu fecho aqui o contrato, mas aí lá por trás ela tá pagando outra agência para controlar aquilo para ela. E aí essas agências viram essas nossas agências clientes usando e, pô, meu Deus, que software é esse? Eu quero. Aí veio pro dentro. E aí agora a gente tá mais num processo de prospecção, já tivemos outras indicações também. Mas agora a gente está tentando encontrar, na verdade, o nosso canal o melhor canal para aquisição desses clientes, né? A gente está testando ads, UGCs, prospecção manual mesmo, enfim, ainda não descobrimos. Cara, que massa, Fer. Eu acho que dá pra gente tirar 2 lições aqui, breves, assim, sobre essa sua jornada, que é o fato de, assim, você é desenvolvedora, e você podia simplesmente ter se codado o MVP e falar assim, não, vou lançar aqui. Mas você falou, não, deixa eu achar uma pessoa antes, deixa eu entender a dor dela, deixa eu fazer um mock-up. E aí você construiu baseado na sua persona e no que ela precisava. Que eu acho que isso faz muito sentido, porque a grande maioria das pessoas que eu conheço, principalmente devs, pela facilidade de IA e tudo, hoje em dia a galera só vai lá, coda e lança no mercado, e aí depois descobre que talvez não fazia sentido e tal, né? E a segunda coisa, cara, é como faz diferença quando você tem uma proposta de valor clara, né? É tão clara que os clientes se indicam. Então você achou uma coisa que resolve uma dor, e essa dor ela é tão grande e tão clara que a galera começa a indicar uma pra outra e o seu boca a boca vira um puta de um canal de aquisição, né? E Perfeito. Acho que esses são sinais muito legais, assim, de um produto que tem um bom caminho, assim, né? Eu, achei muito legal, assim, seu negócio. E hoje dá uma fotografia pra gente da Pora, assim. Hoje, você tá operando com quantos clientes? Em que momento que você tá agora? O que tá acontecendo? Só pra gente se situando aqui na conversa. Boa. Vou dar um contexto pra galera, né? Esse processo que eu falei com o Design Partner aconteceu entre setembro e outubro. Aí no final de outubro a gente colocou na mão desse primeiro cliente, né? A outra agência, ela veio no final de outubro. Aí mais ou menos no meio de novembro veio essa outra agência, que foi a segunda. E aí em dezembro nós conseguimos mais 2. E aí agora em janeiro nós conseguimos mais 4. Legal. Nós estamos em 7. Isso, estamos em 7 agências como clientes, né? Então é mais ou menos esse panorama, porque faz pouco tempo. Quantos influenciadores no total ali você tem no guarda-chuva aí que estão... Curiosidade. Porque, assim, 7 agências, mas de repente você tem agências gigantescas que tem, que nem você falou, uma cadastrou 300 influenciadores ali em uma semana. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver inclusive, atualizado. Fer, eu super acho legal você mostrar o sistema depois pra galera ver também.
Só para o pessoal entender e visualizar também, acho que ia ser super legal, se for possível. Perfeito. Eu consigo mostrar, assim, são várias funcionalidades, mas eu vou focar nos highlights ali. Boa. A gente tem 720, mais ou menos, influenciadores usando, né, ativos na plataforma. Eu acabei de olhar aqui. Que massa. E, tipo assim, o MVP foi agora, assim, super recente, né? Então, tá indo super bem. Então, hoje o seu modelo, ele é podemos dizer que ele é meio que um marketplace, de certa forma, assim? Porque hoje, no fundo, você tem a plataforma onde agências fazem gestores de influenciadores, né? Então, mas não é tanto um marketplace no final do dia, né? Ele acaba sendo a gente pode enxergar como se fosse um RP mais CRM. Então, a agência, ela tanto tá controlando as contas a pagar, que no caso são os influenciadores a pagar, as notas pendentes de influenciador, quanto também controlando o status de cada um, quem que já publicou, quem não publicou, quem já assinou o contrato, quem não assinou. Então eu juntaria esses dois, assim, um RP/CRM de influenciadores. E as agências, elas podem contratar um influenciador do outro, assim? Elas podem ver os influenciadores que você já tem homologado e compartilhar esses influenciadores entre elas? Não, a gente não tá compartilhando, justamente porque era um medo das agências, né? Porque era um medo às vezes Sim, porque às vezes o grande diferencial de uma agência que ela vende para uma marca, por exemplo, tu tem a tua empresa, né? Uma empresa de, sei lá, de barbearia. Eu sou uma barbearia, eu quero fazer uma campanha com influenciadores. Tem certas agências que já conhecem tão bem o nicho de barbearia que elas já têm os nomes certinhos de quais influenciadores chamar para aquela campanha que vai te trazer leads qualificados. Tem outra agência que não tem expertise no nicho de barbearia. Então esse acaba sendo um diferencial para as agências também. Por isso que compartilhar os influenciadores de uma para outra não acaba sendo interessante para elas, né? Como nossas clientes, elas pediram para não compartilhar porque isso é um diferencial da agência. Esses dados que elas têm. Legal. Fer, quer compartilhar a tela rapidinho aí para o pessoal dar uma olhada no seu sistema? Sim, vou compartilhar. Deixa eu só abrir aqui. Tá, perfeito. Então, esse aqui todos são dados de teste, tá, galera? Esses dados aqui não levam em consideração. Isso aqui é uma versão da plataforma que a gente usa para fazer as demonstrações comerciais e para validar features novas. Então, a ideia é que a agência entre no dashboard e ela tenha uma visão consolidada de todos os pagamentos que ela tem a fazer de campanhas, tá? De influenciadores que ela tem para pagar. E consegue ver também as campanhas em andamento. Então, por exemplo, a agência ou a própria marca que está lidando com aqueles influenciadores está rodando agora uma campanha de Black Friday, né? Então, nessa campanha de Black Friday, eu vou cadastrando quais influenciadores que estão participando, o valor que eu vou pagar para cada um e vou controlando também como que anda cada um, né? Então, alguns já vão ter assinado o contrato, outros ainda nem preencheram os dados, né? Esses dados são informações de pagamento, CPF, tudo mais que a gente precisa para emitir o contrato. Alguns já até anteciparam o pagamento deles, né? Já receberam de maneira antecipada e eu vou fazendo esse controle. E a ideia é que eu possa, por exemplo, subir um único contrato, um template aqui, né? Eu faço o upload e se eu precisar disparar para 500 influenciadores, para 200, para 100 de uma única vez, todos que estiverem aqui dentro da campanha vão receber aquele mesmo contrato, só com os dados preenchidos ali de acordo com cada influenciador. Deixa eu ver se eu tenho alguma campanha aqui com mais. Então aqui eu tenho um pouquinho mais de influenciadores, tenho 4, que normalmente a gente não cadastra tantos nos nossos testes, porque a gente está testando internamente. Nem precisa também, né? Cadastrar 20 numa campanha, né? Exato. Aqui tem mais, ó. Então, aí eu vou conseguindo acompanhar cada um e vou performando as ações por aqui. Então, esse daqui eu já enviei o contrato, mas ele ainda não assinou. Pô, vou reenviar o contrato para esse cara, né? E aí ele recebe um e-mail de comunicação, tipo, seu contrato está esperando você para assinar. Assine o contrato para a gente dar continuidade. Outra coisa que a gente permite aqui também é a personalização, então todo o logo, as cores aqui a agência personaliza ou a marca com a cor dela e todas as comunicações que o influenciador recebe é com a marca ali da agência ou da marca contratante. Então o influenciador realmente está recebendo uma comunicação sua, né, não da Pora. E aí aqui os templates de e-mail são personalizáveis, tudo que o influenciador recebe é personalizável. Legal. E uma última coisa que a gente faz é permitir a coleta de orçamentos. Então, às vezes eu tenho uma oportunidade aqui de campanha, né? Por exemplo, eu sou a Coca-Cola e eu preciso de influenciadores de UGC. Então eu venho aqui, monto essa minha oportunidade de campanha, escolho quais categorias de influenciador eu estou buscando, quais redes sociais,
qual é o escopo dessa entrega, um Reels ou um Stories, quais métricas eu preciso e qual que vai ser o orçamento da campanha. E dessa maneira o sistema, ele gera pra gente um link compartilhável e aí a ideia é que esse link a marca ali possa enviar para os influenciadores via Instagram, via e-mail, via WhatsApp e aí os influenciadores interessados vão se candidatando e ele vai recebendo todas as candidaturas por aqui, né? Centralizando essas candidaturas e aí aprovando ou não aprovando aquele perfil para participar da campanha. Então dei um overview geral, sim, meio que acelerado, tem vários pequenos detalhes assim de gestão mesmo, tipo da coletar a nota fiscal, compensar o pagamento de todos, é tudo com um clique ali, mas não vou fazer agora porque são fluxos meio burocráticos. E você comentou antes da gente começar aqui o nosso papo que hoje você também entra um pouco no lado financeiro dos influenciadores, então você ajuda às vezes com antecipação de nota e tudo mais. Quer contar um pouquinho pra gente de como funciona essa parte e como isso é relevante pro seu negócio? Assim? Claro! Então, a gente sentiu, assim, desde a primeira agência que a gente conversou, né, que é a nossa Design Partner, que muitos influenciadores, eles recebem entre 30 a 90 dias, né? Então tem um ciclo longo ali de pagamento. Sim. E alguns desses influenciadores precisam receber o dinheiro antecipado, seja porque não caíram outras campanhas no mês, ou porque precisa pagar alguma conta, enfim, né? Cada pessoa tem ali seus problemas na vida, às vezes, que a pessoa precisa receber antes. E aí a gente pensou, nós já temos ali o contrato do influenciador, já temos a nota fiscal, né, que ele sobe ali pela plataforma também, tá tudo ali concentrado, a gente pode antecipar o pagamento desse cara. E aí o dinheiro não sai do caixa da agência, sai do nosso caixa, a gente antecipa para o influenciador e aí a agência depois, quando ela for compensar o pagamento, a agência ou a marca, né, daqueles influenciadores daquela campanha, todos que anteciparam, a compensação é feita pra gente de volta, né, e os que não anteciparam recebem na conta bancária que eles cadastraram. E então, vocês têm bastante demanda de antecipação? Foi uma feature que, tipo, vingou assim? Sim, muito. Deixa eu pegar os dados atualizados para não falar bobagem. Mas a última vez que eu tinha olhado no nosso sistema ali, que traz todas as antecipações, a gente estava com 350 mil reais já em notas antecipadas. Caramba, isso total ou só desse mês? Total, desde que a gente começou a operar. Agora tá 400 e pouquinho. Tô somando. Caramba. É 427. Daqui a pouco vocês vão virar uma fintech já, não vai ser mais uma... um CRM. É por isso que eu falo que tem um pouco de RP também, porque como a agência ou a marca paga por ali, tipo, faz tudo por ali o pagamento também, então já traz um pouco essa pegada de fintech também. Uma fintech embedada, não seria 100% fintech, mas uma fintech embedada. E curiosidade, até porque eu não entendo muito desse mercado, mas existe algum tipo de burocracia ou complexidade para você conseguir antecipar pagamento? Sim, toda antecipação ela é atrelada a uma cessão de crédito, né? Então é como se o influenciador estivesse cedendo o direito de receber aquele crédito e a gente passa a ser o credor por direito, né? A gente passa a ser a pessoa que tem o direito daquele crédito, então por isso que a agência ou a marca que iria pagar o influenciador passa a dever a gente. Então tem um processinho para fazer essa cessão. A gente automatizou isso com o nosso sistema, então se o influenciador opta por antecipar, eu não mostrei aqui pro pessoal, mas o influenciador também tem um painel onde ele acompanha as coisas dele. E lá para aquele painel do influenciador ele pode antecipar. E se ele optar por antecipar, ele já faz todo o processo da cessão por ali. E aí já recebe em 24 horas também. Que legal, Fer. E, cara, assim, muito massa, né? Quase 500 mil processado e a gente tá falando que vocês lançaram, tipo, MVP, tipo, um par de meses atrás, né? Então, parabéns. E, cara, quando você começou esse seu projeto da Pora, existiam muitos concorrentes? Como que tava o mercado antes, assim? Porque, de novo, o Brasil é um mercado gigantesco quando a gente pensa em influenciadores, né? Então, sabe aquela teoria de que... Eu não sei se você já ouviu, mas eu chamo de teoria da grávida. Como é que é a teoria da grávida? A gente nunca percebe que tem mulheres grávidas, até tu ficar grávida ou a tua mulher ficar grávida e tu começa a ver que tem um monte de gente grávida. Essa teoria tu consegue trazer para outras coisas da vida. Tipo, eu quero comprar um Fiat Mobi. Nunca vi Fiat Mobi na rua, mas quando eu boto na minha cabeça que eu quero comprar um Mobi, parece que eu só vejo um Mobi pra tudo quanto é lado.
Então, a sensação que eu tô agora é que surgiram muitas startups no mercado de criação de conteúdo. Aí eu não sei dizer se é porque eu agora reparo muito isso, porque é o meu mercado, ou se realmente deu uma acelerada ano passado e em 2024. Pelas pesquisas que eu fiz, tá? Eu pesquiso muito sobre o mercado, acompanho muito também outras incumbentes que estão surgindo. Teve realmente grandes investimentos no final de 24 e 25, em muitas coisas de criação de conteúdo mesmo. Então acho que é um pouco da teoria da grávida junto com realmente começou a surgir outras empresas nesse mercado também. Mas especificamente o que a gente faz da Pora, com todas as dores que a gente atende, não tem ainda. Tem alguns incumbentes que fazem, por exemplo, só a parte do pagamento, então ajudam as agências a compensar o pagamento para todo mundo, para não precisar fazendo Pix repetido, que a gente também faz. Tem alguns que só fazem a parte de antecipação. Tem alguns que só fazem gestão, tipo, só acompanhar contrato e entregas, mas não tem o pagamento. Então, tá mais ou menos assim, sabe? Alguns focados só em afiliados, outros focam só em UGC, outros focam no mercado como um todo. Então, legal. E aí eu tenho uma curiosidade, né? Porque assim, o fato de você já ter uma audiência, o quanto que a sua audiência te ajudou na distribuição desse seu novo SaaS, né? Da sua nova ferramenta, assim. Porque talvez não seja tanto o seu ICP hoje, né? Eu pergunto isso porque assim, eu escuto muito assim, as pessoas falarem, mas isso só dá certo porque você tem audiência, você tem distribuição, você tem essa vantagem, né? Mas, cara, por exemplo, eu tenho um SaaS hoje que ele é para empresas que usam grupos de WhatsApp. Então é uma coisa muito específica. Então, necessariamente, minha audiência tem esse tipo de ICP, né? Como que a sua audiência te ajudou nesse processo? Se te ajudou? Nada, não. Claro que o meu público, eles me ajudam muito em aprendizados, tá? Não tô falando quem inscrito lá do canal estiver acompanhando. Eu aprendo muito com eles me deram muitas dicas também, tipo, eu fiz muitas lives construindo junto, tipo, fazendo esses bate-papos. Que massa, legal. Me ajudaram nesse sentido, mas em questão de distribuição do produto e conseguir clientes, nada, porque eles não são meu ICP, realmente. Então, tive que ir na mão, assim, né, na unha, que a gente chama, tipo, achando meu próprio caminho. Isso massa, assim, porque eu realmente também acredito que nem sempre a audiência realmente é essa grande vantagem que todo mundo acha. Só porque você tem 200 mil seguidores, as pessoas acham que você pode construir qualquer coisa que vai vender. Sim. E nem sempre é assim, né? Não é. Legal. Fer, eu queria entrar um pouco agora na parte de AI, assim, né? Então, como que você usa AI no seu dia a dia? Como que ela te ajudou a chegar onde você está hoje? Eu queria tirar uma fotografia, porque eu tenho muitas pessoas que assistem o canal e elas têm curiosidade de ver na prática mesmo o que é a AI aplicada para uma empresa, né? Então, você se considera hoje uma startup AI first, assim, de vocês terem AI como core e tudo mais? Sim, 100%. A gente é um time bem enxuto. Nós somos 4 pessoas. Quando a gente construiu o MVP, nós éramos 3 só. Então, a 4ª pessoa veio recentemente. Então, 3 pessoas e nós atendemos todos os clientes, todos os influenciadores. Claro, tá começando a faltar tempo agora. Mas até então tava dando pra tocar, assim, porque a gente automatizou muitos processos mesmo, muitas coisas, assim, pra conseguir manter o time enxuto. Legal. A gente, basicamente pra código, né, então, não que a gente fez, tudo com a IA, mas, cara, Cloud Code, Cursor, nossa, ajudou muito, tipo assim, coisas que eu levaria programando sozinha 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, com o Cursor ou com o Cloud Code, eu fazia, tipo assim, 1 dia, 2 dias, sabe? Então isso acelerou muito a finalização do nosso MVP e tem acelerado muito as entregas de feature que a gente tem feito agora. Então a gente meio que tá num momento de entender quais outras features a gente consegue juntar ali para realmente ter a maior proposta de valor. E para isso a gente precisa testar muito rápido, desenvolver, se não der certo, mata a feature e vê outra, né? E as IAs estão ajudando muito nisso. E outra coisa também é pesquisa de mercado. Tenho usado muito Cloud Code e Cloud Coworking. O Coworking, eu não sei se a galera conhece, mas é aquele que consegue acessar até teu browser. Então esses dias eu botei ele para fazer ler uns subtópicos do Reddit para mim. Já coloquei ele também para fazer umas pesquisas de incumbentes. Então muito bom. É muito bom. Muito legal, Fer. E eu queria entender um pouquinho. Então, assim, você usa muito IA para testar, construir mais rápido, testar as coisas do seu produto, para você estudar o mercado
E durante, assim, em processos da sua empresa, né? Então hoje você tem uma equipe enxuta para vários clientes, né? Um volume muito grande de processado. Você usa IA também em outras esferas de, por exemplo, venda, suporte, outras áreas que não necessariamente sejam um produto? Então, a gente tá querendo colocar no suporte, porque até então tava tranquilo de fazer manual, né? Só que agora começou a chegar muito suporte dos influenciadores, porque os influenciadores recebem aquelas comunicações via e-mail, né? Que vem da nossa plataforma, então é com o logo ali da marca, as cores e tudo mais, mas se eles respondem o e-mail, vem pro nosso canal de suporte. E aí tem muitas dúvidas, e às vezes eles têm dúvidas, tipo, onde é que eu subo a nota? Quando que eu vou receber, sabe? E a gente tem que manualmente responder. Então a gente já tá desenvolvendo uma IAzinha pra pegar perguntas frequentes e ela já responder automático os e-mails, porque tá começando a ficar demais pra gente responder. E dá pra fazer com IA, tipo, é super simples, assim, não exige muito. Na verdade é uma automação simples, né, que vai ficar ouvindo e-mails chegarem, joga pra uma IA só pra ela decidir qual resposta mandar. É só via e-mail o suporte de vocês? Tem o WhatsApp também, mas não tá com muita demanda no WhatsApp, eles estão respondendo e-mail, porque como o influenciador ele recebe as comunicações no e-mail, quando o pagamento tá para chegar, tem esse contrato para assinar, eles recebem via e-mail, eles têm respondido o e-mail daí, e aí tem lotado a nossa caixa de suporte ali por causa disso. Então a gente vai colocar IA aí. E outra coisa que a gente tem pensado em fazer eu tava te falando, né, a gente tá fazendo uns testes, ainda não sei se vai funcionar, para UGC. Então eu tô testando já consegui fazer uns vídeos legais com IA. Então eu testei aquele modelo Clink, testei o Higgsfield, sabe aquela plataforma? Testei com o Sora, com o Seedance 2.0, então tô testei Pipet tá testando também. Bastante, assim, Tô testando várias para conseguir fazer uns vídeos de UGC, porque a gente quer criar uma pipeline automatizada para postar vídeo todo dia, mas não num perfil da Pora, tipo, não vai ser no nosso perfil. A gente quer criar, tipo, perfis de influenciadores, né, como se fosse, só que na verdade vai ser essa nossa IA. Eu vi já um pessoal da gringa fazendo no Twitter, né? Tá super em alta isso, né? Muito, da galera fazer isso na gringa, Os chineses estão fazendo isso a roda, inclusive, né? Exato, então, cara, tem como fazer. A gente ainda só não achou o prompt perfeito, o modelo perfeito, mas tá perto, tá bem perto, assim, de sair uma coisa legal. E aí, quando sair, acho que isso aí vai nos ajudar muito com distribuição. Que legal, cara. Eu acredito muito nesse poder de UGC automatizado, assim, né? Acho que faz muito sentido as redes... Cara, o orgânico é a distribuição, né? Muito melhor do que você ficar pagando ads, fazendo tráfego e tudo mais, né? Exato. Cara, o que é UGC, assim, só para o pessoal que não conhece o termo e tal, entender um pouquinho de uma forma mais simples? Tá, perfeito. Acho que o GC significa User Generated Content, tá? É conteúdo gerado pelo usuário. Inicialmente esse termo significava uma coisa, mas hoje acabou que a galera tá aplicando para outras coisas. O que inicialmente significava? Significava o seguinte: imagina que eu vendo roupas de academia, né? Essa é a minha loja, vendo roupas de academia. Aí tem lá uma menina que compra minha roupa e posta um stories porque ela gostou. Ela não posta stories porque eu paguei pra ela ou porque eu pedi pra ela postar. Ela postou porque ela é uma usuária, é uma cliente no caso. Ela gostou muito da roupa, ela vai lá e posta um stories. Olha, minhas amigas, eu comprei essa roupa linda, hoje malhei. Não mostrou nada, perfeita a roupa, não sei o quê. E aí isso acaba gerando tráfego pra tua empresa, gerando novos leads. Né? Então isso é um User-Generated Content. E aí acabou que as marcas viram essa oportunidade e começaram a pagar para pessoas fazerem esse tipo de conteúdo. Então, perfis pequenos de pessoas que não têm aquela label de influenciador, né? Então, por exemplo, alguém do teu bairro ou da tua cidade que tu não enxerga como influenciador, mas do nada tá postando sobre a barrinha da Bold que ele comprou. Então, acaba sendo uma forma diferente de influenciar, entendeu? Porque eu não tô mais sendo influenciada por um criador, por uma pessoa que influenciador famoso, assim, né? Exato, não é um famoso, é alguém do meu bairro, é alguém da minha cidade, sabe? E aí a forma de influência é diferente. Beleza, então isso aí começou a ser um nicho, um mercado, as marcas começaram a pagar por isso. E agora a galera tá chamando de UGC tudo que é vídeo que foi gerado por alguém que não é um influenciador pra marca, né? Então, tipo assim, eu vou lá, tem uma menina que passa na rua, eu pago pra ela R$50 e falo, testa aí meu produto e grava um vídeo e fala o que tu acha, né? Então isso aí já tá sendo considerado UGC.
Claro que não é saindo contratando as pessoas na rua, mas, tipo, às vezes recrutando na internet, tipo, procura os GCs. Aí, pessoas que se candidatarem, tu for aceitando, já podem ser consideradas os GCs, digamos assim. E eu acho que essa onda de IA e vídeos por IA, né, a gente já tá num nível tão parrudo, assim, que, assim, eu acho que em breve as redes sociais vão estar inteiras flodadas com AI fazendo vídeos e muito nesse caminho de UGC, né, marcas postando centenas de vídeos por dia e tudo mais, porque quando você não tem mais a barreira humana, né, de ter que pegar, gravar, editar e você já cria a versão final, lança e posta, pô, todo mundo vai fazer isso, né? Então, mas legal, e assim, o que você testou e por que você acha que não tá pronto ainda pra você lançar? Eu fiquei muito curioso até pra ver um vídeo seu, assim, se você quisesse Eu tenho. mostrar São bem alguma bobinhos, coisa. tá? São bem bobinhos, eu vou mostrar. Mas a maioria dos UGC são meio bobinhos, assim, no final do dia. Então, deixa eu mutar aqui, vou mostrar pra vocês. A gente tá testando uma outra ideia de produto, tá? Também, que a gente tá muito numa pegada de, tipo, micro SaaS também, tá? Então a gente Opa, tem tá outras no canal ideias certo ainda. aqui, Fer. Então, tipo, tem outras ideias que ainda não estão redondas, ainda não validamos, então eu não vou falar aqui pro pessoal, porque pode ser que amanhã já mude tudo. Mas esse perfil aqui específico que eu criei era pra começar a validar uma dessas ideias, tá? Tá. E aí, esses aqui são alguns vídeos que eu criei. Então, por exemplo. E aí tem um videozinho, tipo, a IA botou até o videozinho. Ah, não tá dando pra ouvir o áudio, eu acho. Não, tava tocando áudio, né? Ah, tava tocando? Tá, foi ela que colocou a música? Foi, ela me ajudou na ideia de qual música colocar. Tipo, tá bobinho ainda, sabe? Mas é esses povos, assim. Cara, bizarro, assim, E eu não ainda dá não pra ver consegui que é fazer um IA os vídeo. vídeos, cara. De fala, então, tipo, que ficasse boa a fala, porque eu sou muito chata com vídeo, tá? E eu ainda não gosto daquela voz de IA, porque pra mim ainda tem a voz de IA. E às vezes o público nem perceba, mas eu como sou criadora, me irrita muito. Então eu quero tirar aquele... Parece que fica um tom, sabe? Como se tivesse uma supressão de ruído na voz muito forte, um filtro muito forte. E eu tô tentando tirar isso, aí não tem nenhum legal pra eu mostrar. Mas eu fiz meio que esses de POV pra testar, porque esses bombam muito no TikTok. Bomba. E já tá dando muito pra fazer esses de POV. O problema ainda é os movimentos, ficam meio assim, meio perdido. Mas eu já vi uma galera fazendo uns POVs muito bons, tipo, que parece que foi um humano que gravou o vídeo, Não, eu já vi assim, vários e aí também, bota assim, E hoje em dia, sério, daqui a pouco a gente nem vai mais saber, assim, hoje a gente sabe até porque talvez a gente esteja um pouco na bolha, né, a gente repara, né, as coisas, mas, assim, grande parte das pessoas eu acho que nem reparam mais quando é vídeo de AI, não, assim, né. E esse processo que você está fazendo é tudo automatizado de ponta a ponta, assim? Ou você ainda tem um trabalho de entrar e jogar de uma etapa para outra e tudo mais? Ainda tô jogando de uma etapa para outra, porque como eu falei, eu tô testando ferramentas diferentes. Então eu tô vendo quais combinadas fica melhor. Então, tipo, qual que eu vou usar para ter ideia e qual que eu vou usar para gerar o vídeo? Qual que eu vou usar para gerar o caractere? Então eu meio que tô iterando entre elas. Quando eu achar uma que eu acho, tipo, não, essa aqui eu vou sempre usar essa pro áudio, vou sempre usar essa pro roteiro e vou sempre usar essa pra gerar o vídeo. Aí quando eu tiver isso fechado, eu vou colocar numa pipeline. Daí eu tô pensando em usar um N8N da vida. Então, tipo, primeiro gera o script, depois gera a foto do personagem, depois anima a foto, depois adiciona o áudio, depois agenda a postagem, sabe? Que massa, né? Você comentou que tava testando outros microsas, né? E o que você tá fazendo também em paralelo? Eu tô namorando umas ideias de DevTools também. Porque eu quero aproveitar o canal de distribuição. Super. Eu tipo assim, antes eu não tinha problemas que eu tinha como desenvolvedora que eu achava que eu poderia resolver, ou não tinha nenhuma dor latente no qual não tinha uma solução. Mas agora, como tech founder, como fundadora de uma startup, eu comecei a enfrentar outros problemas que antes eu não sabia que existiam. Então, eu tô namorando umas teses de soluções para tech founders, tipo, bem nichado, mas de dores que eu já vivi na pele que eu não encontrei soluções para resolver. Então, é mais ou menos esse... Quer dar um spoiler aí pra gente? Eu tô indo pra uma pegada de vendas. Então, soluções de vendas hoje não são otimizadas para quem tá criando startups, resumindo. São muito mais pensadas em grandes times de venda e não times enxutos. E
ciclos de vendas diferentes do ciclo de venda de uma startup. Então, mais ou menos isso. Legal, legal. Bom spoiler. Fer, pra gente caminhar pro encerramento, Cara, eu tinha várias perguntas, mas eu também não quero me alongar muito aqui, aí a gente tem uma desculpa pra gravar de novo depois. Mas, Fer, me conta um pouquinho, assim, então agora que você tá nessa jornada, você tá como creator, como empreendedora, quais são as lições que você aprendeu durante essa jornada, assim, que você acha que foram importantes e que faz sentido compartilhar com a galera para que talvez eles não cometam esses erros ou encurtem um pouco a jornada deles nos seus empreendimentos também? Boa! Eu acho que a primeira aprendizado tu até tinha destacado antes, mas esse erro a gente cometeu e aprendeu, que foi o de desenvolver antes de ter alguém para usar. A primeira versão do POR, aquele que era para influenciadores, a gente fez isso. A gente saiu desenvolvendo sem antes ter conversado com nenhum outro influenciador, sem ter encontrado ninguém para testar. Então, tipo, depois que estava pronto o negócio, depois de ter gastado, e aí a gente fez na mão aquela época. Então a gente gastou alguns meses naquilo. E aí, para descobrir que não era uma dor latente, assim, nas pessoas. Então, esse é o primeiro erro. Tipo, cara, encontra alguém que seria o usuário ideal para aquela tua solução e veja se realmente aquela pessoa enfrenta aquele problema. E aí, tente achar alguém que esteja disposto a testar a tua primeira versão, porque aí tu já vai estar construindo, idealizando para uma persona. Acho que esse é o primeiro ponto. Outra coisa também tem que aprender a vender, founder tem que saber vender, não tem saída, não tem, vou contratar alguém para vender para mim, vou pagar um time de marketing, vou contratar uma empresa de vendas, cara, não existe isso, não existe. Tipo, até pode sair algumas vendas, mas às vezes são vendas tortas, ou seja, não eram teu ICP, isso pode acabar trazendo ruído no teu entendimento do teu negócio, porque Concordo. Tem pessoas usando teu produto na qual não são as pessoas que realmente têm aquela dor, elas vão te imputar com um monte de informação e de feedback que acaba sendo um ruído, pode acabar te desvirtuando do caminho certo. E o founder tem que estar muito perto do cliente nesse começo, para ouvir dele, tipo, ouvir qual foi o grande ponto de valor que trouxe para ele, o que poderia estar faltando, quais outras dores o cliente sente, quais as maiores objeções no momento da compra. Tu tem que ouvir isso porque isso vai estar muito envolvido com o produto no começo, muito, muito. Eu demorei muito para entender isso, tipo, eu fugi muito da venda. Eu queria muito terceirizar isso, eu queria muito que fosse fácil, tentei de tudo, não é, gente, não tem que fazer. Não, mas é super normal, todo mundo que eu conversa parece que passa pela mesma jornada, assim. Sim, faz parte, eu acho. E outra coisa também é tirar da mente que precisa contratar muitas pessoas. Dá para ter uma operação legal com um time enxuto, tá? Vocês não precisam, no primeiro mês de empresa, sair contratando 2, 3 pessoas para ajudar. Tipo, dá para operar bem tu e um sócio. Depois de um tempo, dá para operar bem tu e o sócio e mais uma pessoa. Tipo, dá pra manter um time enxuto se vocês souberem usar a IA a seu favor, se vocês conseguirem focar no que importa, porque às vezes a gente quer fazer coisa demais. Tipo, é aquela regra do 80-20. Tu tem que gastar, tem 20% das coisas que tu faz que te trazem 80% do teu retorno. Então encontra o que é esse 20% de coisas que tu tá fazendo que vai te trazer esse retorno de 80%, sabe? Porque muitas vezes as outras coisas que a gente tá fazendo não tem um grande impacto assim no negócio. Então otimiza o teu tempo, foca no que importa. E mantém o time pequeno por um tempo, porque tu vai ter muito mais liberdade de pivotar também. Tu traz gente muito cedo e tu fica pivotando, tu confunde as pessoas também e isso desmotiva os outros. Então, não escalem muito cedo em escalar em nível de time, né? Não, e também a nível financeiro, assim, você deixar muito alto o custo fixo, muito no início, assim, tipo, desacostuma, né? Tipo, daí você sempre vai achar que o problema é braço, que precisa ter mais gente e tal, quando na verdade você não acertou o propósito de valor, o canal de vendas aí não tá performando bem. Faz muito sentido, né? E eu acho que na era da IA também, né? Eu acho que assim, se você vai empreender e construir um software, independente do que for ou para qual nicho for, você tem que usar a IA para tudo, e isso envolve vendas, suporte e tal. Então você não precisa sair também contratando gente no momento que a gente consegue otimizar muita coisa, assim, né? Faz muito sentido, Fer. Legal. Fer, quer fazer algum jabazinho para nossa audiência aqui? Quero! Quem estiver assistindo o vídeo e tiver campanhas com influenciadores, né, seja in-house ou conhecer alguma agência para indicar, vou ficar muito feliz, pode entrar lá no nosso site,
o zipora.com.br. Eu demonstrei ali só a parte de campanhas, mas a gente automatiza todo o burocrático com a operação com influenciadores. Então realmente traz uma eficiência de tempo. As agências que estão usando a gente já relataram ali um ganho de 4 a 5 horas por semana, em que o time ganha esse tempo para focar no estratégico, para focar em outras coisas da empresa. E quem também quiser acompanhar conteúdos de programação, de tecnologia e de startup, pode acompanhar lá o canal, Fernanda Kipper, eu vou ficar muito feliz de ver vocês por lá. Tem o nosso perfil lá no Instagram também, tem compartilhado bastante dicas de IAs. Então essas IAs que eu estou usando para ajudar em construir código, ajudar em vídeo, em imagem, em áudio, eu tenho compartilhado por lá também. E é isso, basicamente. Em breve, quem sabe, uma novidade de um micro SaaS aí voltado para os founders. Boa, Fer. E é isso. Fer, muito obrigado por assistir. E você que chegou até o fim aqui, não esquece de se inscrever no canal se você não faz parte e curtir para mais vídeos como esse também, tá bom? Gente, vejo vocês no próximo Founder to Founder. Tchau, tchau. Valeu, Fer. Tamo junto. Valeu.